E aí galera, há um tempo dei a sugestão da gente comentar a respeito de alguns dos casais mais poderosos e influentes dos quadrinhos. Então para a lista ficar mais completa, coloquei 10 e ainda assim alguns ficaram de fora. Então se vocês quiserem uma parte 2, comentem aí embaixo, porque assim fico sabendo que gostaram do vídeo e querem mais conteúdo sobre esse assunto. Inclusive coloquei uma galera que ainda não apareceu aqui no canal para dar um pouco mais de atenção e deixar bem diverso, porque de vez em quando vejo alguns comentários sobre eu criar muito conteúdo sobre Wanda, Jean, Ororo, Ravena, Zatanna e tal. E eu trago porque a maioria tá sempre pedindo, então para ficar mais equilibrado, dou atenção a essa galera que tem muitos fãs e também aqueles que acabam tendo menos atenção porque tem menos fãs. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Mera e Aquaman. Vamos começar com os Reis de Atlântida, que na minha opinião tem uma das histórias mais interessantes, porque antes de tudo, Mera foi treinada para se vingar do povo da Aquaman devido ao exílio que o povo dela sofreu, sendo tratados como inimigos por um longo período. Então ela veio desde muito nova se tornando uma guerreira formidável para se vingar do rei. No fim das contas, os dois acabaram se apaixonando e a história tomou um rumo totalmente diferente. Há décadas estão entre os casais mais importantes e famosos dos quadrinhos, com uma história cheia de conteúdo, de momentos de triunfo e de perdas. Mas atualmente eles têm muito o que comemorar, porque sua filha acabou de nascer. A princesa Andy muito provavelmente se tornará a próxima rainha do mítico reino de Atlântida. Emma Frost e Ciclope, um dos casais que de longe mais causaram nos quadrinhos. Emma veio chamando a atenção desde sua primeira aparição. A mulher arrumou treta com a Fênix sem medo de ser queimada. E para a história ficar ainda mais chamativa, a loira ainda se apaixonou pelo amor da Jean. É uma coisa que divide muitas opiniões. Emma e Ciclope tiveram cenas que marcaram e foram polêmicas, como por exemplo, na época da terapia que eles fizeram e foram flagrados pela Jean. Foi um período de altas confusões, mas apesar de tudo, ficava nítido que Emma também sofria porque ela não escolheu se apaixonar por Scott. Foi um período que as Cuckoos ficaram contra Emma e uma delas acabou dando um tiro que despedaçou o diamante. Jean usou os poderes da entidade para trazer a loira de volta, alegando que Ciclope precisava dela. Bom, parecia que a Jean já sabia que alguma coisa iria acontecer e não demorou para que ela morresse. Com isso, o relacionamento da Rainha Branca com Ciclope acabou se desenvolvendo e tivemos um dos casais que mais fez frente à luta dos mutantes, tanto que os dois até se tornaram hospedeiros da Fênix. Medusa e Raio Negro. A rainha e o rei dos inumanos chamaram bastante atenção na Marvel nos últimos anos, com toda aquela questão da guerra entre mutantes e inumanos. Ambos os lados saíram perdendo muito, e ainda tivemos a aparição de novos heróis que descobriram seus poderes, com a explosão terrígena sobre a Terra. Temos que admitir que os inumanos são formidáveis. O Raio Negro é um dos seres mais poderosos do universo. Apesar da Medusa não ser tão poderosa em questão de poder de destruição, ainda é muito poderosa e habilidosa com esse cabelão que deu a maior dor de cabeça à Rainha Branca na saga dos Inumanos vs X-Men. Os reis estão juntos há anos, e apesar de já ter rolado umas situações meio inusitadas, como por exemplo umas possíveis puladas de cerca, sempre deixaram claro que se amam muito, e enquanto trabalham juntos são uma força a se considerar. A conexão dos dois é tão forte que o rei não precisa nem falar, sua rainha sempre entende o que ele quer dizer. Apollo e Meia-Noite. Esses dois foram muitas vezes comparados ao Batman e Superman pela aparência e poderes. Meia-Noite, apesar da semelhança, possui pré-cognição, habilidades sobre-humanas e geralmente mata seus oponentes, características que diferem do Batman. Enquanto Apollo, apesar de ser muito poderoso, é o lado mais calmo e compreensivo da relação. Meia-Noite raramente é visto sem máscara, e um tema recorrente em suas histórias é a forma violenta como trata seus oponentes. Até comentei em um vídeo antigo que eles são basicamente como muitos casais dos quadrinhos, bem diferente um do outro, um bem mais calmo e o outro mais agressivo de um modo geral, mas quando estão juntos se dão bem e em diversos momentos mostraram que se equilibram de uma forma bem positiva. Tanto que Apollo, em determinados momentos, salvou a vida do Meia-Noite. Ele é um daqueles personagens que não tem medo do perigo, e apesar de ser muito habilidoso, nem sempre tudo sai como esperado.
Tempestade e Pantera Negra. Ororo e T'Challa se conhecem e se amam desde que eram muito jovens. Acabaram se separando por anos, e um detalhe que pouca gente parece saber é que mesmo depois de adulto, ele continuou esperando por ela. Há uma cena que Ororo liga para Wakanda e fica evidente que essa era a ligação mais importante da vida dele, como se todos ali já estivessem esperando pelo seu retorno, mesmo após todos esses anos. Para se ter ideia do quão apaixonado ele é, T'Challa chega a sonhar com ela. Tempestade é tão importante em seu reino que, além de ser reconhecida como uma rainha, é venerada pelo povo como deusa, e o próprio deus Pantera Bast fez com que suas panteras se curvassem para ela. E com isso todos viram com seus próprios olhos a imponência dessa mulher. Eles se sentem seguros com sua presença, tem todo um simbolismo. Feiticeira Escarlate e Doutor Voodoo. Esse é um dos casais que, na minha opinião, mais combinam. Primeiro porque o Doutor conhece muito sobre magia. Não é à toa que o homem já foi o Mago Supremo por um tempo, enquanto Stephen ficou distante. Segundo que ele também comentou sobre a natureza dos poderes caóticos da Wanda, ficando muito evidente que ela se sente mais segura com ele do que com qualquer outro. A história da feiticeira com o Visão é muito marcante. Foram muitos anos juntos e não tem como deixar de lembrar, tanto que essa fase está ecoando até hoje, como por exemplo no cinema e na série que será lançada. Mas como fã, eu reparo que ela é uma pessoa muito empática e emocional. Uma das fases que ela mais sofreu foi quando Visão perdeu suas emoções, por isso acho que esse atual tem tudo para ser o melhor relacionamento da nossa bruxinha. Wiccan e Hulkling. O que mais reparo aqui é a evolução. A Marvel tem mostrado os dois entrando na fase adulta, deixando aquela imagem de adolescentes dos jovens Vingadores para trás, que também foi muito interessante, porque é sempre bom ver quando os jovens heróis chegam nos quadrinhos e não entendem muito bem do que estão fazendo, deixando a história bem focada na aventura. Jovens Vingadores é muito relacionada ao improviso e às vezes com auxílio de heróis mais experientes. Billy e Ted se conheceram, descobriram suas habilidades, tiveram lá suas brigas, mas estão juntos novamente, noivos e morando juntos. Hulkling, por um lado, se mostra cada vez mais seguro com relação à sua raça e o alto posto que possui, enquanto Wiccan se mostra cada vez mais experiente, entrando em outras equipes e lidando diversas vezes com a questão da magia, inclusive comentando sobre os efeitos de ser um manipulador de realidade. Mulher Gavião e Gavião Negro. Esses dois têm uma história que transcende o tempo e o espaço. Até citei recentemente que o Gavião diz que suas primeiras lembranças com a Shayera é que os dois estavam sempre voando, levando essa questão como um dos pontos centrais do relacionamento. Eles foram feitos para voar. Outro ponto super interessante é que ele voltou sua vida a descobrir tudo sobre o passado e com isso desvendar muito do que aconteceu em suas vidas passadas. Ele tem visto que alguma coisa terrível pode acontecer com o planeta e que sua história está interligada com esses acontecimentos. Muito do que se descobre sobre essas vidas estão totalmente ligadas com a Mulher Gavião, então Shayera é de grande importância nesses eventos. Até comentei recentemente aqui no canal que a Mulher Gavião veio mudando a personalidade do Gavião Negro de forma positiva, porque ele não era herói. Foi uma lição que ele nunca esqueceu. Mesmo reencarnando diversas vezes, a influência dela em sua vida continua intacta. Garota Marvel e Ciclope, e mais uma vez Scott aparece aqui na lista, só não apareceu uma terceira vez porque eu não coloquei a Madeline, e não apareceu uma quarta porque não levou à frente a investida da Psylocke, já que até ela deu uma cantada nele. Não sei o que esse homem tem, mas as telepatas gostam dele. O relacionamento de Jean e Scott começou quando eram adolescentes. Os dois amadureceram e passaram por todas aquelas sagas grandiosas juntos. Quando a Ruiva salvou o universo, ele foi um dos primeiros nomes citados. E quando ela juntou pedaço por pedaço do diamante da Emma, parecia que ela sentia que ele precisava de apoio. Talvez a Ruiva nem esperava morrer, mas sabia que com o poder que tinha, não ficaria na Terra por muito tempo, e esse ponto já foi comentado em outras ocasiões. A Fênix como entidade está muito além de um planeta. Inclusive, Jean apareceu para Ciclope na saga Vingadores vs X-Men, ajudando seu marido a controlar os poderes da entidade e dar uma chance da Wanda e Hope pará-lo. Bom, eu até poderia comentar aqui aquele caso recente da Garota Marvel, Wolverine, Ciclope e quem sabe até a Rainha Branca estarem em um relacionamento, todo mundo ao mesmo tempo, mas acho que é conteúdo para um vídeo apenas sobre isso.
Ravenna e Mutano. Para terminar, temos um dos casais mais interessantes dos quadrinhos, ao menos para mim, porque gosto bastante de ver opostos se atraindo. Ravenna no passado era mais fechada e séria. Muito disso se dava ao fato de ela estar sempre se controlando e com medo de que suas emoções saíssem do controle, de modo que o lado demoníaco viesse à tona. Tem toda uma justificativa pelo modo que se comportava, porque na verdade ela vem se mostrando cada vez mais animada nos últimos anos, como se o seu verdadeiro eu fosse esse, mas que estava escondido todo esse tempo. Por outro lado, o Mutano, que apesar de ter um passado bem triste, ter mudado radicalmente sua aparência quando ganhou seus poderes e tudo mais, continuou como um jovem alegre e muito empático. Talvez seja um dos motivos dele ter se apaixonado por ela. É bem comum que vejamos o herói descontraindo. Raramente o Garfield é visto demonstrando fraqueza. Aí já é outro ponto que ela entende, porque sabe verdadeiramente o que as pessoas sentem. É basicamente como se os dois soubessem equilibrar suas emoções quando estão juntos. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Quais seus casais favoritos? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões aí nos comentários, porque como sempre digo, tô sempre de olho, e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem aqui no canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!